hoje eu tô aqui com a Michelle, minha modelo, e eu vou ensinar para vocês alguns truques de maquiagem. Vou falar para vocês um pouquinho da tendência do que vai ser usado agora outono e inverno, mas uma maquiagem simples que você pode fazer no seu dia a dia e fazer algumas adaptações se você for depois do trabalho para balada ou para algum jantar especial. Vem comigo e vamos lá! Bom, a pele da Michelle já foi higienizada, tá? Já foi hidratada e agora eu vou passar um primer. Esse primer vai servir para segurar a oleosidade durante o dia e para essa maquiagem durar o dia todo, tá? Ops. Eu aplico com a mão mesmo. Aplico maior quantidade na zona T, porque normalmente é o lugar onde o rosto fica mais oleoso. Agora a pele dela já tá pronta para receber a maquiagem. Eu tô aplicando um pouquinho aqui de BB Cream no dorso da minha mão para poder começar a aplicar. Por que eu escolhi esse BB Cream? Porque ele vai fazer uma cobertura mais suave. Então vai deixar um aspecto mais natural. Ah, e uma dica para quem tem piercing como a Michelle, né? A gente tá passando aqui o BB Cream, ele vai ficar sujinho. Então no final é importante passar um cotonetezinho para poder finalizar a maquiagem e para ela ficar mais natural ainda, né? Ninguém precisa saber que você tá com a pele maquiada e acabou tampando o piercing. Nos lábios também, isso aqui é um truque bafo para quem quer ficar com batom durante o dia todo. Qual que é o diferencial do BB Cream? Ele se adapta à tonalidade da pele. Então, conforme a pele dela vai absorvendo esse BB Cream, ele vai assentando e a cor vai ficando de acordo com a tonalidade da pele. É claro que quem tem uma pele mais escura vai precisar de um BB Cream que seja uma tonalidade um pouquinho mais escura. Algumas empresas hoje já trabalham assim com algumas tonalidades. Pelo menos uma mais clarinha, uma média e uma mais escura. Tá? E no caso dela, como ela é bem branquinha, eu tô trabalhando com esse BB Cream mais clarinho mesmo. Agora, para dar um ar de mais descansado, eu vou aplicar um pouquinho de corretivo na área das olheiras. E eu vou aplicando assim com batidinhas, que é para o corretivo assentar. Na pálpebra também, na pálpebra móvel. Então, coloquei um pouquinho de base escura agora no dorso da mão, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai afinar o rosto da Michelle. Ela já tem uma testa curtinha, então eu não vou afinar essa parte, porque já não tem necessidade. Eu vou abaixo desse osso aqui da maçã, eu vou afinar o rosto dela e um pouquinho também no nariz. Mas o importante é que essa base escura ela tem que ficar sutil, ela não pode ficar marcada demais. É bacana também porque daí já vai deixando ela mais coradinha, dá um ar de saúde. Ainda mais no inverno que a gente acaba tomando um pouco menos de sol. Então agora, para poder iluminar essa zona T, eu vou usar uma base um pouquinho mais clara, só para deixar um pouquinho mais demarcado. E sempre é importante lembrar de que não pode ficar nenhuma divisão entre os tons da base. Essa dica realmente é bem bacana, porque assim, a durabilidade do batom fica muito maior quando a gente passa a base no lábio. E aí, se é um lugar que de repente você depois não vai poder ficar retocando a sua maquiagem, você não precisa se preocupar se você ainda tá com o batom ou não. Tomando um pouquinho de cuidado na hora de comer, o batom dura o dia inteiro. Pronto, a pele da Michelle já tá pronta. Agora eu vou aplicar um pó translúcido. Por que eu tô usando um pó translúcido? Porque o pó translúcido ele vai dar uma cobertura mais suave. Não é aquela coisa que as pessoas vão olhar pra Michelle e falar, nossa, ela tá maquiada. É só um ar de saúde mesmo. Tira um pouco do excesso. Para dar um ar de saudável, um blush rosado. O blush também é uma coisa muito do gosto pessoal de cada um.
Tem pessoas que preferem os tons de coral, os tons mais terrosos, e também dependendo do tom da pele da pessoa, pede um tom mais terroso. E aí você vai fazendo as adaptações que você achar necessário. Para marcar um pouquinho mais o contorno, eu vou usar um bronzer. A gente vai aplicar no mesmo lugar onde havia aplicado a base mais escura, abaixo desse ossinho aqui da bochecha. Então é só dar uma palpadinha que você encontra o osso. E eu vou aplicar um pouquinho desse bronzer também no nariz, nas laterais. Agora eu vou aplicar um potencializador de sombras. O que esse potencializador vai fazer? Ele vai fazer com que a sombra fique melhor aderida na pele para poder durar o dia todo essa maquiagem, se é que a pessoa vai querer que se torne uma maquiagem para a noite também. Eu escolhi 2 tons de sombra que são coringas, um clarinho para iluminar e um escuro para marcar os olhos. Eu vou começar primeiro iluminando. Com um pincel de cerda assim mais densa, para não concentrar tanto a sombra, eu pego um pouquinho, tiro o excesso e aplico rente à sobrancelha. Agora com um pincel mais durinho, eu vou usar a sombra marrom. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, chegando até quase a altura do côncavo. O côncavo é esse ossinho aqui, ó. Dá pra sentir bem esse ossinho abaixo da sobrancelha. Só tem que tomar um pouco de cuidado em pessoas que têm os olhos muito pequenos. Porque se você subir demais essa sombra, vai ficar esquisito. Agora com o pincel de esfumar, que é esse pincel mais gordinho, com bastante cerdas, bem denso, é um pincel bem macio, eu vou aplicar esse tom de sombra marrom, que ele é um marrom mais quente. Ele vai fazer o degradê entre esse marrom mais escuro e o clarinho que eu coloquei para iluminar, dando assim uma naturalidade. Eu começo a aplicar sempre do externo para o interno. E fazendo movimentos de vai e volta, vai e volta. Se fosse uma maquiagem só pro dia, já estaria ok. Uma boa máscara, um pouquinho de lápis rente aos cílios, já estava ok. Mas se você quiser transformar essa maquiagem pra noite, você pode usar uma sombra um pouquinho mais cintilante. Nesse caso, eu vou usar esse marrom dourado aqui. Ele é mais clarinho, mas ele tem um pouquinho de cintilância. Eu vou usar ele só no cantinho interno, só para dar uma luminosidade, um glamour a mais para essa maquiagem. Como nós estávamos trabalhando só com sombras opacas, ele vai dar um pouquinho de luz para essa maquiagem. Então, para uma maquiagem de noite, eu trocaria o iluminador também. São pequenos retoques só para transformar essa maquiagem para uma maquiagem de noite mesmo. Para vocês verem como é simples transformar uma maquiagem do dia a dia para a balada. E o bacana é que assim, eu estou usando tons totalmente neutros, que são tons bacanas para o outono e inverno e tons que combinam com toda a roupa, todo o ambiente. Você não vai precisar se preocupar com o que você vai colocar, se vai estar combinando ou não. Então agora na raiz dos cílios, bem rentezinho, eu vou aplicar esse lápis preto, bem rentezinho mesmo aos cílios. E eu não estou usando delineador, por quê? Porque eu não quero deixar essa maquiagem tão marcada. Agora com o pincel assim achatadinho, mais fininho, de cerdas sintéticas, eu vou esfumar esse delineado que eu fiz com lápis, deixando ele ainda mais sutil. Ele vai se misturar com as sombras que a gente tinha passado na pálpebra. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. O que é mais importante na máscara de cílios é sempre retirar o excesso, porque se você já aplicar direto com esse tanto de produto que vem no pincel, vai deixar os cílios grudados e a gente não quer, a gente quer dar um aspecto de naturalidade. Ainda mais esses cílios da Michelle que ela tem bastante cílios, é comprida, então a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Porque não é sempre que você vai, se está a fim de colocar um cílio postiço. Então, uma boa aplicação de máscara. Com um cotonete umedecido com água, eu vou limpar a sobrancelha da Michelle.
porque caiu pó, base, e eu não quero que quando ela tire foto, a sobrancelha dela fique acinzentada. Então, eu vou retirar todo o excesso de produto que tiver na sobrancelha dela. Com o pincel de escrever, esse aqui é um lápis comum, tá? Um lápis de escrever normal. Eu vou completar a sobrancelha da Michelle. Como eu sei que a Michelle não gosta de uma sobrancelha marcada demais, para dar um efeito ainda maior de naturalidade, eu estou corrigindo a sobrancelha dela com esse lápis, que ele vai corrigir todas as imperfeições, vai deixar uma sobrancelha um pouco mais saliente do que ela ficaria naturalmente sem o lápis. Ó, dá pra perceber bastante a diferença entre a sobrancelha que eu corrigi e essa aqui não. Então eu faço a correção só com esse lápis, não uso sombra, e ele se mistura super bem aos pelos dela. Dá realmente uma ilusão de que a sobrancelha natural dela é bem cheinha assim mesmo. Com uma máscara de cílios incolor ou um gel de sobrancelhas, eu vou deixar os pelos da sobrancelha da Michelle todos no lugar, para não ficar com a sobrancelha bagunçada. Na raiz dos cílios, eu vou aplicar essa sombra marrom que eu tinha usado na pálpebra. Por que eu não vou usar o lápis preto? Para não fechar demais esse olho e não deixar marcado demais. É só para deixar um olho mais enigmático. Olha para cima. Agora, nós temos duas opções de batom. Esse daqui, que é um tom mais nude, para ser usado no dia a dia. Mas como eu já caprichei um pouquinho mais no olho da Michelle, é uma maquiagem para noite, eu tenho essa opção de batom, que é um batom em formato de lápis, ele é mate, e no tom de uva, que as pessoas estão chamando hoje de marsala, que é um tom da moda do outono e inverno. O bacana desse batom é que como ele já é em formato de lápis, você não precisa primeiro aplicar o lápis e depois aplicar o batom. Você já aplica direto em todo o lábio, já delineia e já passa a cor. Agora, para finalizar esse look da noite, eu vou usar um pouquinho de pó iluminador. Tem que tirar bastante o excesso para não carregar. E aí a gente vai aplicar um pouco acima do blush, subindo um pouquinho em direção à sobrancelha, fazendo esse movimento de C aqui no final. Se for uma pele mais morena, pode usar um iluminador com efeito mais dourado. Aqui a Michelle é branquinha, então posso usar esse iluminador que vai ficar bacana. Agora, para finalizar a maquiagem, lembra que eu falei pra vocês sobre o piercing? O piercing da Michelle ficou sujinho, então eu vou limpar. Agora é só aplicar um fixador de maquiagem e ela tá pronta para festa. Muito obrigada por assistirem e até logo!